Irmãos, graça e paz, dando início a essa semana, que a gente colocou como uma semana especial, a gente está podendo meditar um pouco sobre a última semana de Jesus, uma Páscoa fora de tempo, mas também um tempo que a gente separou para estarmos juntos em família, meditando na palavra do Senhor. Então, como a gente anunciou hoje, segunda-feira, a gente vai dar continuidade a esse estudo, a essa meditação sobre a última semana do ministério de Jesus na Terra e alguns eventos que aconteceram justamente na segunda-feira. Ontem, na igreja, nós falamos sobre a entrada triunfal de Jesus, o que aconteceu no domingo. Na noite de sábado, Jesus, os discípulos estavam lá em Betânia, uma pequena cidade distante 3 quilômetros de Jerusalém, na casa de grandes amigos, Marta, Maria e Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. E Jesus sai de Betânia no dia seguinte, no domingo, e a grande multidão que estava lá em Jerusalém, por conta da celebração da Páscoa, a cidade estava cheia, porque era uma festa tradicional, uma festa judaica, e foi sabido pela multidão que Jesus, o grande profeta da Galiléia, Jesus nessa fase do seu ministério, ele já é uma pessoa amplamente conhecida ali naquela região e todos comentavam sobre os grandes milagres que Jesus tinha feito, principalmente a ressurreição de Lázaro. E foi sabido por todos que Jesus estaria indo para Jerusalém e eles o aguardaram e realmente o aclamaram como Rei dos Judeus, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E houve a entrada triunfal, Jesus passou por aquele lugar, se dirigiu até o templo. E no final do dia, Jesus volta novamente para Betânia com os seus discípulos. Na manhã de segunda-feira, a gente comentou isso mais cedo no canal do pastor, na pastoral de hoje, nós vimos que Jesus, em caminho para Jerusalém, saindo de Betânia, da casa de Marta, Maria e Lázaro, já na segunda-feira pela manhã, no caminho Jesus passa por uma figueira. E diz a Bíblia que Jesus teve fome e ele procurou algum fruto naquela figueira. E ela não tinha nenhum fruto para oferecer. E Jesus amaldiçoou aquela figueira, que nunca mais haja fruto em ti. Claro que Jesus sabia que aquela figueira não tinha fruto e ali não era uma expressão da ira do Senhor com relação a uma árvore, mas um ensinamento muito precioso que Jesus estava deixando para a sua igreja, para os seus discípulos, de que uma árvore que não dá fruto, ela não presta para nada. Uma árvore que não dá fruto, ela não tem verdadeira vida. Uma árvore que não dá fruto, ela não tem propósito em sua vida. E daquela ocasião ali, daquela passagem da figueira, os discípulos não entenderam bem aquele ensinamento do mestre. Eles só entenderiam na manhã seguinte, porque quando eles passaram ali de novo, já na terça-feira, eles viram aquela figueira completamente seca, e então eles entenderam ali a manifestação do poder de Deus e qual era o significado daquela mensagem. Aquela figueira somos nós. Se não há em nós vida, se não há em nós o Espírito Santo de Deus, nós não produzimos frutos. E a árvore que não produz fruto, na verdade, ela já está morta. Porque a presença de Deus em nós nos leva a produzir frutos dignos de arrependimento. Mas seguindo dali, o principal evento da segunda-feira, depois que Jesus amaldiçoa a figueira, eles entram em Jerusalém e Jesus entra no templo. E quando Jesus entra no templo, um Jesus diferente daquele que a gente está acostumado a ver, ele se manifesta. Um Jesus encolerizado, que expulsa os cambistas, que expulsa os vendedores de objetos, de animais, que estavam ali, fazendo da casa do Senhor uma verdadeira feira, um verdadeiro comércio. No Evangelho de João, primeiramente no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13, diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada
casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Jesus ele faz alusão ao profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 56, verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Isaías 56, verso 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Os judeus não estavam entendendo que o templo era um lugar consagrado, voltado para Deus, onde as pessoas estariam ali para receber alento para suas almas, para ouvirem a palavra de Deus, e não uma casa de comércio. E é interessante a gente ver, né, os 4 evangelhos vão falar sobre esse evento. Foi um evento que marcou muito a memória dos discípulos, né? Poxa, talvez eles ficaram surpresos em ver um Jesus encolerizado, com açoites na mão, expulsando os cambistas, né? Aquele que era reconhecido pela sua tranquilidade, pela sua mansidão. Ele usa, né, quase que de violência, uma expressão de ira, expulsando, né, aquelas pessoas ali da parte exterior do templo. Mas é interessante também quando a gente vê que os 4 evangelhos, ao falarem disso, eles abordam o assunto em tempos diferentes. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia: o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, que mostram ali a biografia de Jesus como que anunciando para povos não judeus e também para judeus aqueles assim os acontecimentos principais do ministério de Jesus. Mas temos também um 4º evangelho, o evangelho de João. Ele não é considerado um evangelho sinótico, e a construção de João, a forma linguística de João, ela é completamente diferente. Enquanto os 3 primeiros evangelhos da Bíblia, eles são direcionados aos povos do mundo para anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, João ele é o evangelho direcionado para a igreja. João é um evangelho direcionado para pessoas que já conhecem o Senhor. Enquanto os outros evangelhos vão falar a respeito do nascimento miraculoso de Jesus, da anunciação de João Batista antes da manifestação do Messias, João ele já começa o seu discurso dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está falando com pessoas que já conhecem a Jesus Cristo como Senhor dos céus e da terra. E é interessante porque nos 3 primeiros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, essa passagem sobre a purificação do templo, ela aparece no final do livro. Já realmente colocada ali, quando eles começam a falar sobre a semana da Páscoa, né, a última semana. É lá nessa passagem, lá no final da história, no final do evangelho, que vai aparecer essa ocasião aí da purificação do templo. Mas diferente dos outros evangelhos, João, ele coloca esse evento já no início do livro. No evangelho de João, no capítulo 2, né, o versículo 13 em diante, evangelho de João, capítulo 2. A partir do versículo 13, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Vocês parar para indagar, pastor, por quê? Por que essa diferença? Será que João, né, cometeu um equívoco? Será que os outros evangelistas, né, estavam perdidos em relação à sequência cronológica dos eventos? Será que houve 2 purificações do templo, uma citada por João, talvez em uma outra ocasião? Amados, isso na verdade não importa. O que realmente importa é o que está sendo colocado para nós aqui. Para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, para aquelas pessoas que estão no mundo, que ainda estão em trevas, mergulhadas no pecado, a purificação, ela vem depois.
Nós somos o templo e verdadeiramente é assim. Nós somos chamados das trevas para a luz, ouvimos a palavra do Senhor. E aí Deus começa uma obra na nossa vida, uma obra de santificação, na qual o Senhor ele vai, nos mostrando a verdade, nós vamos conhecendo ao Senhor, é um processo, dia a dia nos aproximamos mais de Deus. O Senhor vai nos libertando de antigas cadeias, de antigas prisões que nós obtivemos enquanto estávamos lá no mundo. Ou seja, a purificação, ela vem depois. Primeiro vem Jesus, a purificação ela vem depois. Mas com a igreja, amados, não. Com a igreja é diferente. Com a igreja, tudo começa primeiro na santificação. Vocês têm acompanhado na Escola Bíblica Dominical. Falamos sobre o rei Ezequias e ultimamente falamos sobre o rei Josias. Dois grandes reis que moveram grandes avivamentos no meio do povo de Israel. Ali reis de Judá, reis de Jerusalém. E essa obra sempre começou da mesma forma. Primeiro vem, volta para a palavra, purifica, santifica, limpa a casa, tira de dentro do templo tudo que não é para estar aqui, quebra toda estrutura, quebra toda influência do mundo de dentro, retorna para a palavra como a palavra é, purifica primeiro, limpa, e depois que limpa, aí sim, aí a gente continua a obra, porque é assim que Deus opera com a sua igreja. Se nós olharmos lá no Apocalipse, o Apocalipse fala sobre aqueles 4 animais estranhos, um que tinha uma cara de leão, um tinha a cara de um boi, um tinha a cara de um homem, e o quarto animal tinha a aparência de uma águia voando. Esses 4 seres viventes, eles apontam também para a manifestação dos evangelhos. O evangelho de Mateus, ele apresentou Jesus aos judeus como o leão da tribo de Judá, como a raiz de Davi, como aquele realmente que era o cumprimento das promessas. Quando Mateus ele fala da purificação do templo, ele associa logo ao profeta Isaías. Olha, para que se cumprisse o que fora dito, por quê? Porque os judeus conheciam as Escrituras. Já o evangelho de Marcos, ele foi um evangelho direcionado ao povo romano. Ele apresenta Jesus como o servo vencedor, como aquele que tem todo o poder. Já o evangelho de Lucas, ele apresenta Jesus de uma maneira racional, é o evangelho direcionado aos gregos. Lucas ele apresenta de maneira detalhada tudo aquilo que dizia respeito ao envio do Messias. Já o evangelho de João, a águia voando, ele revela para o povo de Deus a grandeza do seu Senhor, a grandeza do seu Salvador, e nos convida a assumirmos uma posição de soberania, de altura. A gente falou essa semana sobre o chamado que Deus tem em nossa vida. E sempre, desde o Gênesis e Apocalipse, apresentam o ser humano, apresentam o povo de Deus numa condição de proeminência. Lá em Gênesis capítulo 1, farei o homem conforme a minha imagem, segundo a minha semelhança, e ele dominará sobre toda a terra. E lá no Apocalipse, eu vos constituí reis e sacerdotes para a glória do Senhor. Para que nós possamos verdadeiramente cumprir o nosso propósito diante de Deus, para que nós sejamos aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos ser o que Deus ele nos comissionou a ser, para que cumpramos, para que sejamos verdadeiramente casa de Deus, para que Deus tenha prazer em habitar em nós. Nós precisamos realmente obedecer a sua voz, abrir o nosso coração, retirar toda a mentira, a falsidade, a falsa religiosidade, o egoísmo, aquilo tudo que nos prende a esse mundo, o amor exagerado às coisas desse mundo, essa autopreservação exacerbada. Precisamos nos colocar novamente na condição de servos, voltar para as Escrituras e termos uma vida não conforme o costume do mundo, mas uma vida conforme a vontade de Deus. Meu amado, que hoje, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus ele venha, e venha da maneira que ele quiser vir, e que ele entre na tua casa, que ele entre hoje no teu coração,
E se for preciso quebrar, revirar, virar de cabeça para baixo, que o Senhor faça isso através da sua palavra. E se houver alguma coisa na tua vida, se houver alguma coisa no teu coração, no seio da tua família, que precisa ser mudada para que a tua casa ela seja conhecida, ela seja reconhecida como casa de oração, casa de Deus, o lugar onde Deus habita, deixe o Senhor usar você para fazer essa obra. Ouça a voz dele e deixa ele tirar o que ele quer tirar e deixa ele colocar aquilo que ele quer colocar. Que a tua casa seja casa de oração, que a tua casa seja templo do Espírito Santo de Deus, que a tua vida seja sempre um templo do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar com você. Antes da gente orar, queria só avisar, né, irmãos, não deixe de participar dessa campanha. Se você ainda não fez, está em tempo ainda, né? Nem que seja lá na hora de dormir, reúne a tua família. Essa semana vai ser uma semana de cultos domésticos. Uma semana para você sentar todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta. Todos os dias a gente vai estar colocando lá no canal do pastor uma ministração. À noite a gente vai estar, a partir das 19h30, no canal do YouTube, disponibilizando esses vídeos, onde a gente vai estar meditando também sobre os acontecimentos desses dias. Mas é essencial que você, nesses 7 dias, nesses dias que a gente vai estar aqui, que você junte a sua família, seja na cozinha, seja na sala, onde você achar melhor, e meditar na palavra do Senhor, como trazer assim a memória isso que está sendo ministrado, discutir isso, conversar isso, como a gente usou lá na igreja, né? Ruminar sobre esse assunto, meditar realmente nessa palavra, para que ela alcance o propósito para o qual ela foi enviada, para que isso venha trazer mudança, para que isso venha trazer vida, para que isso realmente venha trazer Páscoa, ou seja, redenção, mudança, transformação, salvação, limpeza dentro da tua casa. O desejo do nosso coração é que a tua vida seja uma vida abençoada, que o teu lar seja um lar abençoado. Por isso é tão necessário, por isso é tão importante que você medite nessa palavra junto com a tua família. Escolhei, pois, hoje a quem sirvais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí mesmo onde você está agora, feche os teus olhos. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor, que assim como naquele dia, naquela segunda-feira, o Senhor entrou naquele templo e o Senhor promoveu uma limpeza, uma purificação, os fez lembrar que aquela casa é uma casa, Senhor amado, que é destinada, objetiva, Senhor, para a glória do teu santo nome. E assim também, Senhor, visita, Pai amado, cada vida que está ouvindo essa transmissão agora, essa palavra agora. Senhor, que o Senhor venha promover uma limpeza hoje em nossos corações. Que o Senhor venha promover hoje uma limpeza em nossos lares. Que todo sentimento errado, que todo erro, que todo pecado, que tudo aquilo, ó Pai amado, que está escondido, que toda sujeira, Senhor, seja removida das nossas vidas, seja removida dos nossos corações. Que haja confissão, Senhor, que haja arrependimento, ó Pai, que haja mudança de atitude no meio do teu povo. Se há alguém, ó Pai amado, ainda preso pelo vício, que seja liberto nesse dia, Pai. Se há alguém, ó Pai amado, sofrendo por causa do pecado, ó Deus, que seja hoje libertado, que seja hoje perdoado, Senhor, através do mover do Teu Espírito Santo. Visita, Senhor, cada família. Visita, ó Pai amado, cada lar. É a oração que eu faço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, terça-feira, nós estaremos tendo o nosso culto, não o culto presencial ainda, mas o culto normal, terça-feira, sendo transmitido, né, através de uma live pelo YouTube, onde a gente vai estar dando continuidade a esse assunto, tá? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.